entende como uma avaliação psicológica com avaliação terapêutica. Então, quais são as diferenças? E a gente vai falar também de alguns passos importantes, algumas diretrizes, lógico que de uma forma mais didática, né? Porque não existe uma forma de realizar pronta e específica da avaliação terapêutica, mas existem algumas diretrizes básicas que o autor de um dos livros da editora Rograve CETEP, que a gente está se baseando, listou. Então, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Mas não é um passo a passo que deve ser seguido rigorosamente. Então, a gente só listou, trouxe aqui e retirou dos livros. A gente vai falar também um pouquinho sobre o poder e potencial da avaliação terapêutica. E, por fim, para que vocês possam compreender de forma mais clara e mais ampla, a gente trouxe um estudo de caso, tá? De um homem com TDA. E isso já com a aplicação da avaliação terapêutica. Então, apenas para ressaltar, todas as informações que a gente vai trazer aqui foram retiradas do livro Pela Perspectiva do Cliente, disponibilizado pela editora Rograve CETEP, e que traz de forma clara e bem ampla a ideia da avaliação terapêutica, tá bom? Então, segundo os autores do livro, a avaliação no que é a avaliação terapêutica, e para isso a gente precisa diferenciar o que é a avaliação tradicional com a avaliação terapêutica. Então, segundo os autores, a avaliação tradicional pode ser definida como um modelo em que testes psicológicos são aplicados, né? Testes psicológicos são aplicados primariamente para fins de diagnósticos, planejamento do tratamento, avaliação do tratamento, para maior entendimento de como vai ser esse tratamento ou se vão ser realizados alguns encaminhamentos. Então, a ênfase principal aqui da avaliação tradicional costuma ser nos dados padronizados que são cuidadosamente coletados pelo avaliador, né, em geral um especialista, que então compara os scores dos testes com normas a fim de chegar em conclusões que vão ser úteis para compreender e se comunicar e tratar um determinado paciente ou para monitorar o progresso do tratamento. Já a avaliação terapêutica, segundo os autores do livro Pela Perspectiva do Cliente, ela pode ser considerada uma atitude em relação à avaliação psicológica. Então, ela não é a avaliação em si, mas uma atitude frente, em que o objetivo do avaliador é mais do que coletar informações que vão ser úteis para compreender e tratar o paciente. Então, na avaliação terapêutica, além disso, os avaliadores esperam fazer com que a experiência de avaliação seja positiva e ajude a criar mudanças positivas nos pacientes e nas pessoas que estão ligadas à vida desses pacientes. Então, tanto a família quanto os terapeutas também, empregadores, por exemplo. Então, nesse sentido, a avaliação terapêutica é baseada na intenção de usar a avaliação psicológica para ajudar os pacientes diretamente e não só indiretamente, como no caso da avaliação tradicional. Então, a avaliação terapêutica, segundo os autores, não está associada a nenhum conjunto de procedimentos, técnicas clínicas ou filosofia específicos. Né? Muitos profissionais, inclusive, eles falam, né, que praticam a avaliação terapêutica sem nem mesmo saber, né, porque não existe, de fato, uma teoria que embase toda a avaliação terapêutica, toda a prática, todo o manejo. Né? O que eles tiveram cuidado nesse livro foi de listar, né, algumas diretrizes básicas, mais como um material de apoio para que vocês possam entender como uma avaliação psicológica pode ser também terapêutica, tá bom? Então, né, se a gente montar um esquema, a gente tem a avaliação psicológica, que pode ser dividida em avaliação tradicional e avaliação terapêutica. A avaliação terapêutica, então, ela pode ser dividida em colaborativa e não colaborativa. Já a avaliação colaborativa, ela pode ser dividida em frouxamente estruturada, e vocês podem estranhar o termo frouxamente, mas é um termo técnico usado pelo autor, tá bom? É um livro o autor é norte-americano, tá? E ele foi traduzido. Então, tem uma questão técnica usada por ele. E a gente tem também a avaliação colaborativa semi-estruturada. Então, a avaliação colaborativa vai além da prática de dado evolutiva, mesmo que essa devolutiva seja realizada de uma maneira interativa. Então, para que vocês possam... Houve um esforço grande de obter a participação do cliente em várias fases do processo de avaliação, incluindo estabelecer as razões para a avaliação, observar respostas de testes e comportamentos,
descobrir a significância dessas respostas e comportamentos, então qual o sentido que elas fazem na vida desse cliente, chegar a recomendações úteis e elaborar documentos de resumo no final. Então, é nesse sentido que ela é colaborativa, né? Então, o paciente ele não vai participar só no momento da aplicação de testes, dando as respostas, ou ouvindo a devolutiva. Ele participa de todo o processo de forma ativa. Então, a avaliação terapêutica, como vocês podem notar, possui diferentes formatos, mas aqui a gente vai trazer a concepção de avaliação terapêutica segundo o autor do livro, né? Pela perspectiva do cliente, que designa o termo para avaliação colaborativa semi-estruturada. Então, nesse caso, a avaliação colaborativa semi-estruturada seria, de fato, a avaliação terapêutica utilizada pelo autor, tá? E está apoiada na filosofia humano-científica de Fisher. E essa filosofia humano-científica de Fisher foi desenvolvida pelo próprio autor do livro e também de seus colegas do Center for Therapeutic Assessment no Texas, Estados Unidos, tá bom? Então, só para explicar de uma forma didática, o autor selecionou alguns passos importantes da avaliação terapêutica, mas que nem sempre são seguidos dessa forma, tá? Então, ele só teve um cuidado para explicar de forma clara como pode ser utilizada a avaliação terapêutica. Então, nesse caso, o primeiro passo seria as sessões iniciais, seguidas das sessões de testes padronizados, sessões de intervenção, sessões de resumo e discussão, né? Nesse caso, essas sessões seriam a devolutiva presencial. Ele prefere chamar de resumo e discussão por uma questão de não trazer uma ideia de unidirecionalidade, né? No caso do profissional, dando a devolutiva para o paciente. Na verdade, a devolutiva é construída em conjunto. O passo 5 seria a entrega da devolutiva por escrito e, por fim, sessões de acompanhamento. Isso a gente vai detalhar um pouquinho e detalhar também de maneira superficial, porque caso vocês tenham interesse em se aprofundar, eu recomendo procurar o livro, tá? Então, o autor, no livro, em vez de apresentar os passos na ordem que eles aparecem na avaliação, que nem a gente acabou de fazer, ele discute na ordem que foram sendo introduzidos e pensados, né, a partir do modelo da avaliação tradicional para a avaliação terapêutica. Então, ele foi repensando e a gente vai seguir a ordem com que esses passos foram repensados para pensar na avaliação terapêutica. Então, sendo assim, a gente vai começar falando do passo 4. Então, eles começaram justamente num dos processos que são de extrema importância, que é a devolutiva, que pode ser também entendida como terapêutica. Então, para que vocês possam entender, uma das coisas que o autor examinou nas suas primeiras pesquisas era como organizar as informações que a gente apresenta em sessões devolutivas, de modo a tornar essas sessões mais úteis e benéficas para os clientes. Então, essa foi a primeira preocupação e o primeiro questionamento do autor. Então, a princípio, a maioria dos clínicos que ele consultou sugeriu que a gente deveria começar dizendo aos clientes algo positivo sobre eles. No entanto, o fato é que essa nem sempre é a melhor prática, especialmente com clientes que têm uma autoimagem muito negativa. Isso foi algo que ele observou. Então, em vez disso, ele e um de seus colegas chamado Bill Swan demonstraram que os clientes são mais capazes de integrar e usar as informações de avaliações quando elas são apresentadas na ordem que a gente vai apresentar agora. Então, teria uma maior aderência, tá? E os clientes aceitam mais se você começar pelos achados de nível 1, que seriam aqueles que refletem o modo como os clientes já pensam sobre si mesmos e que vão ser aceitos com facilidade na sessão devolutiva. Então, não necessariamente são aspectos positivos, se vocês notarem, são aspectos que o paciente nota com facilidade, que eles já pensam sobre si mesmos. Então, quando o paciente recebe essas informações, geralmente ele diz: eu sou exatamente assim, nossa, não, você entendeu, perfeito. Um exemplo seria dizer para uma pessoa que se rotula como extrovertido que seu score muito baixo na escala 0 do MMPI-2 sugere que ele gosta de encontrar pessoas novas, sente-se à vontade em grupos grandes e não se daria bem em um emprego que trabalhasse principalmente sozinho. Então, seria um achado, um apontamento que ele receberia com muita facilidade, por ele já se pensar dessa forma. Em seguida,
seria importante introduzir os achados de nível 2 da avaliação, que reformulam ou ampliam os modos usuais como os clientes pensam sobre si mesmos, mas que provavelmente não vão ameaçar a autoestima ou a autopercepção que eles têm valorizadas. Então, quando recebe esse tipo de informação, o cliente pode dizer: nossa, nunca pensei em mim mesmo desse jeito, mas perceba agora que tem a ver comigo. Então, por mais que ele nunca tenha pensado, ele reconhece após o apontamento. Então, isso poderia envolver, por exemplo, dizer a um cliente preocupado com letargia, falta de motivação e falta de concentração que seu score de -4 na nota D do Rorschach sugere que ele esteja emocionalmente sobrecarregado, em vez de ser simplesmente preguiçoso, como ele teme, ou como ele se reconhece. E, por fim, seria importante introduzir os achados de nível 3, que seriam achados que são tão novos e discrepantes com o modo como os clientes usualmente pensam sobre si mesmos, que eles tendem a ser rejeitados em sessões de devolutiva. Então, é muito comum que os achados de nível 3 provoquem ansiedade nos clientes e, assim, mobilizem os seus mecanismos de defesa. Então, por isso a importância de evoluir na sessão de devolutiva dessa forma, começando pelos achados de nível 1, nível 2 e depois, por fim, nível 3. Então, considerando a ordem de inclusão, e desenvolvimento dos passos da avaliação terapêutica que a gente comentou, a gente vai voltar agora, então, para as sessões iniciais. Então, primeiro o autor desenvolveu, junto com seus colegas, e repensou um modelo de sessão de devolutiva e depois ele foi repensando as outras. Então, agora a gente volta para o passo 1 para falar das sessões iniciais. Então, ao ouvir clientes que concordavam voluntariamente em participar de avaliações psicológicas, o autor percebeu que alguns aspectos dos seus esquemas pessoais eram mais abertos a mudanças do que outros. Então, às vezes, os próprios clientes estavam procurando ativamente novas maneiras de pensar sobre si mesmos e sobre o mundo. Isso levou à prática, então, do autor de perguntar aos clientes, nas sessões de avaliação inicial, que dúvidas, quais eram as dúvidas, as incertezas ou dificuldades que eles tinham em relação a si próprios. Então, fazer dessas perguntas o foco da avaliação, e não a queixa, não necessariamente a queixa em si, mas fazer das perguntas do cliente que acabam trazendo parte da queixa, com certeza, mas é a partir dessas perguntas, e dos questionamentos, das dúvidas e das incertezas que a avaliação é estruturada. Então, a ideia inicial do autor foi que essas perguntas sinalizariam onde as histórias dos clientes eram mais flexíveis, servindo como portas abertas, pelas quais seria possível passar informações da avaliação durante a sessão devolutiva. Então, ao focar as avaliações psicológicas nas expectativas pessoais dos clientes, todo o processo de avaliação se tornava muito mais centrado nos clientes, o que parecia baixar a ansiedade deles e fazia com que eles participassem ativamente da avaliação, despertando curiosidade. Então, todos esses fatores pareciam aumentar o impacto terapêutico das avaliações e, com o passar do tempo, o autor do livro compreendeu o real valor de ajudar os clientes a terem curiosidade sobre seus problemas. A curiosidade era um fator super importante para a condição da avaliação ser terapêutica. Então, ele precisava realmente estar interessado no processo e querer descobrir de fato, querer responder e chegar em conclusões às perguntas iniciais. Então, tudo isso, ao ajudar os clientes a formular as perguntas, a gente acaba convidando esse cliente a vir conosco. Não é só estar ali para ser avaliado. Então, quanto ao passo 5, que seria sobre a devolutiva por escrito. Então, em vez de dar relatórios psicológicos formais, o autor escrevia cartas que abordavam as perguntas do cliente nessas sessões iniciais, que eles fizeram nas sessões iniciais, e que levavam em conta as contribuições deles durante as sessões de resumo e discussão, seria a devolutiva presencial. E também foi adotado o processo usado pela primeira vez por Fisher, em 1994, de convidar os clientes a comentar ou modificar os rascunhos dessas cartas, o que novamente envolve os pacientes na coedição da nova história que surgiu da avaliação. Então, no livro disponibilizado, que eu vi que algumas pessoas entraram agora, que é o livro Pela Perspectiva do Cliente,
que é disponibilizado pela editora Rograph CETEP, nesse livro consta alguns exemplos de cartas e como montá-las. Então, para quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma olhadinha no livro. Agora, voltando lá para o passo 2, tá? Então, para quem entrou agora, a gente está indo e voltando em alguns passos da avaliação terapêutica, mas considerando a ordem com que o autor do livro, pela perspectiva do cliente, repensou e desenvolveu a avaliação terapêutica a partir do modelo da avaliação tradicional, ok? Então, a gente tem as sessões de testes padronizados, aqui no passo 2. Na avaliação terapêutica, em contraste com alguns tipos de avaliação colaborativa, a sessão inicial é seguida por uma ou mais sessões em que testes padronizados são aplicados de acordo com procedimentos padronizados. Então, seguindo a ideia de avaliação psicológica individualizada de Fisher, não há uma bateria de testes pré-determinada. Então, os testes aplicados são determinados primeiramente pela natureza das perguntas do cliente, tá? Então, para avaliação. Então, para trazer aqui de forma mais didática, a gente vai falar sobre algumas diretrizes específicas da avaliação terapêutica. Isso considerando algo mais didático, não que necessariamente seja assim, ok? A gente está pegando do livro e da forma com que o autor trouxe. Então, a primeira diretriz específica fala sobre a ordem que os testes são aplicados. Então, o autor procura aplicar primeiro os testes que estão mais próximos das perguntas centrais dos clientes para avaliação. Então, isso diminui a ansiedade dos clientes, mostrando que você está coletando informações que são relevantes para o contrato que vocês estabeleceram. Então, ele tem clara a noção de que você está ajudando ele a responder as perguntas feitas nas sessões iniciais. A segunda diretriz seria apresentar cada teste de acordo com a sua relevância para as perguntas do cliente para avaliação, fazendo um esforço especial para comentar os testes cujo propósito é mais difícil de decifrar. Então, por exemplo, esse longo questionário, isso falando com o cliente. Então, esse questionário, o MMPI-2, é um teste psicológico amplamente usado que nos dará informações sobre sua raiva e muitas outras coisas, como depressão e ansiedade. Eu acredito que isso possa nos ajudar a entender por que você se sente tão bravo com sua mãe. Esse é um exemplo, tá? E tudo buscando fazer com que o paciente se envolva e crie curiosidade para encontrar as respostas das suas perguntas. Já a terceira e última diretriz seria, depois de ter completado a aplicação padronizada de cada um dos testes, perguntar sobre a experiência do cliente com a tarefa, dando atenção especial a eventos de avaliação que pareçam relacionados às perguntas do cliente para avaliação. Então, por exemplo, com um cliente que perguntou sobre transtornos de déficit de atenção, falou sobre uma falta de atenção, uma dificuldade de concentração. Nesse caso, seria interessante aplicar o VAIS, de acordo com os procedimentos padronizados, mas conversar com ele depois da aplicação sobre sua concentração e atenção durante o teste e se pareceu melhor, pior ou diferente do seu funcionamento fora da situação de avaliação. Então, esses momentos de diálogo durante uma avaliação são úteis para ajudar os avaliadores a entender o comportamento e os scores dos testes dos clientes. Então, eles também proporcionam oportunidades para que os clientes e avaliadores coeditem, entre aspas, tá? Gradualmente as histórias existentes dos clientes, em vez de tentarem fazer grandes mudanças de uma só vez no final da avaliação. Então, você vai coeditando a história, pontuando e trazendo uma maior consciência, a respeito das questões inicialmente levantadas, E é por essa razão, na avaliação terapêutica, que a avaliação terapêutica acaba sendo feita de 1 ou 2 vezes por semana, de sessões, por 1h30, 2 horas, em vez de aplicar todos os testes padronizados em um dia só. Isso considerando esse passo 2, tá? Então, é muito comum que sejam utilizadas mais de uma sessão, tá? E com um tempo aí maior, justamente com esse cuidado de ir avaliando de forma terapêutica a situação de aplicação e comparando com situações fora da aplicação, Porque muitas vezes ele poderia, por exemplo, nesse caso que a gente trouxe como exemplo, citar a questão da atenção e a dificuldade de concentração e durante a situação de aplicação ele não sentir isso,
né? Então, então na situação de aplicação você não teve dificuldade. Então, em que contextos, né, está essa dificuldade? Por quê? Né, em que momentos? E ir questionando nesse sentido. Quanto ao passo 3, referente às sessões de intervenção, essas sessões foram desenvolvidas para lidar com várias preocupações de uma só vez. Então, primeiro, em algumas avaliações, né, o autor percebeu que parecia ter poucos eventos ou oportunidades claras para discussões significativas com os clientes sobre seus testes padronizados. Então, segundo, por mais que a gente se esforce para trazer os clientes para perto durante uma avaliação, às vezes, ao planejar a devolutiva, o autor descobriu que a maioria dos achados importantes foram informações de nível 3, que provavelmente vão ser bastante ameaçadoras para o cliente. E, por fim, a essa altura, o autor já tinha se convencido de que era muito mais terapêutico, ele usa esse termo, né? Servir de parteiro para o surgimento de uma nova história para o cliente, do que apresentar essa história totalmente formada em uma sessão de resumo e discussão. Né? Eu te avaliei, né? Esses foram os resultados e isso significa isso. Né? A mais B igual a C. Né? Então, seria muito mais terapêutico, né? O profissional ele ir estimulando o cliente para construir uma nova história, né? Para construir as respostas das perguntas e chegar a uma conclusão em conjunto, né? Do que simplesmente apresentar as respostas no final. Então, a principal ideia por trás das sessões de intervenção é relativamente simples. Seria trazer para a sala os problemas vividos pelo cliente, que são o foco da avaliação, onde eles possam ser observados, explorados e abordados com várias intervenções terapêuticas. Então, seria muito mais do que apontar os problemas vividos pelo cliente por meio dos resultados dos testes, mas sim pela experiência da avaliação. Tá? Então, a própria situação da avaliação terapêutica funcionar como uma forma de viver esses problemas lá dentro. Por fim, temos o passo 6, que seriam as sessões de acompanhamento. Então, muitas pessoas acham útil ter um novo encontro depois de 2 a 3 meses para conversar mais sobre sua avaliação e discutir dúvidas ou desenvolvimentos que tenham surgido. Então, essa oportunidade parece especialmente valiosa para clientes que vêm por conta própria e não continuam em psicoterapia depois do final da avaliação. Então, a princípio, o autor estava cético quanto ao valor, né, de realizar esse acompanhamento ou não, mas ele acabou se convencendo de que esse modelo, que seria de uma avaliação intensa, seguida por consultas periódicas, seria um bom modelo terapêutico para algumas pessoas e oferece uma opção razoável. Não é suficiente nem a ideal, mas é uma opção razoável para aqueles indivíduos que não desejam, por alguma razão, entrar em uma psicoterapia contínua. Ele deixa claro que a necessidade da psicoterapia, mas ele falou que em várias ocasiões isso não acontece, né? Por mais que ele solicite um encaminhamento, ele faça um encaminhamento, né? Que nesse sentido seria interessante sessões de acompanhamento. Já definimos, então, que é uma avaliação terapêutica. Acho que agora seria importante a gente falar um pouquinho sobre o poder e o potencial que ela tem trazendo aqui brevemente um caso. Então, o autor do livro, pela perspectiva do cliente, teve a experiência de realizar uma avaliação, tá? Então, ele mesmo realizou uma avaliação em um homem esquizofrênico chamado Joe, tá? Nome fictício, que estava internado na unidade que ele estava trabalhando na época como estagiário. Então, o autor soube depois que esse paciente era lendário por aparecer 2 vezes por ano, com um intervalo de exatamente 6 meses, no atendimento de emergência do hospital, no meio de um episódio psicótico agudo. Então, durante a aplicação do Rorschach, o paciente rejeitou algumas pranchas, sendo todas essas pranchas cromáticas. O autor, em supervisão, né, começou a discutir o que isso poderia significar. Todas as pranchas cromáticas, pelo menos as que ele rejeitou, mexem com emoções. E segundo a supervisora, o fato do paciente rejeitar justamente essas pranchas pode significar que ele nega as emoções com as quais essas pranchas mexeram. Então, após expor isso para o paciente, ele chorou e disse que nunca foi tão bem compreendido. Eles chegaram à conclusão que o paciente estava pronto para sair do hospital outra vez, em todas as vezes. Só que, em todas as vezes, ele chega a esse momento
empurrando para baixo do tapete um punhado de sentimentos agradáveis que ele só consegue ignorar por um tempo. Então, ele consegue segurar, né, não lidando com esses sentimentos, que são muito difíceis, mas chega uma hora que eles explodem novamente e ele acaba voltando ao hospital. Por isso, as várias internações. Né? E isso, por si só, essa devolutiva da aplicação, teve um efeito terapêutico no paciente. Agora, pensando com vocês aqui, a partir dessa avaliação que a gente trouxe, dessa experiência do autor. Se a avaliação psicológica tem o potencial de ser um evento verdadeiramente poderoso e mudar a vida tanto de clientes como de avaliadores, porque não há mais pessoas que saibam desse fato. A grande questão é que existem até hoje alguns paradigmas que influenciam esse cenário. Então, nas palavras do autor, a avaliação psicológica ainda hoje é vista como uma espécie de, ele chama de exame de sangue mais sofisticado. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente tem as ferramentas, que seriam os testes psicológicos, que podem ser usadas para extrair informações de um paciente semi-cooperativo e, depois que isso é feito, a gente pode colocar os dados em um computador que vai analisar e vai fornecer uma interpretação que pode, então, ser usada para tomar decisões ou direcionar o tratamento. Nesse sentido, né, que de uma estrutura muito bem determinada, muito fixa, né, muito enrijecida, né, o que a gente poderia fazer e que precisaria fazer para entender que a avaliação psicológica tem um potencial muito maior do que muitas vezes é utilizado e enxergado. Então, a gente precisaria se livrar, né, assim como a nossa profissão, da ideia da avaliação psicológica como uma atividade técnica semi-especializada que lida apenas com números, né? Então, esse resultado aqui, né, deu tanto, isso significa que a pessoa possui ou não possui algo, né? Então, para fazer isso, a gente tem que perceber que toda vez que a gente aplica em alguém um teste, né, um Rorschach ou uma escala Beck de depressão, esse é um evento interpessoal que tem o potencial de causar impacto nessa pessoa para o bem ou para o mal. Então, acho que só de perceber que esse é um evento de grande impacto na vida de alguém, acho que a gente já começa a repensar a estrutura da avaliação tradicional. E, então, a gente deve também, a partir disso, a partir desse questionamento que o autor levantou, em toda oportunidade que a gente tiver, dizer às pessoas o que a avaliação psicológica pode realmente ser, incentivar os nossos clientes satisfeitos a espalhar essa notícia. Né? Então, a avaliação psicológica é muito mais do que a aplicação do teste, né, e a devolutiva. Existe um contato de duas pessoas ali naquelas sessões, né, e isso por si só pode e deve ser terapêutico. Por fim, a gente precisa mudar o nosso foco de pesquisa, voltada exclusivamente para a construção e validade de testes, e procurar aprender mais sobre os fatores que tornam a avaliação psicológica útil e terapêutica para as pessoas envolvidas. Então, só para fechar a compreensão da avaliação terapêutica, a gente trouxe um estudo de caso de um paciente avaliado pelo próprio autor do livro, tá? Então, ele traz alguns casos ao longo do livro, por isso que eu acho que é interessante vocês darem uma olhadinha, justamente para clarear a ideia da avaliação terapêutica e como ela pode ser usada, tá? Com base na avaliação tradicional. Então, a gente vai trazer aqui, de forma bem breve, né? E caso vocês tenham interesse em se aprofundar nesse caso, acho que basta adquirir o livro Pela Perspectiva do Cliente, disponibilizado pela editora Rograve CETEP. Então, vamos lá. Elizabeth, né, a psicoterapeuta, nomes fictícios, ok? Ligou para o autor do livro e explicou que vinha trabalhando há alguns anos em arte-terapia com David, um homem de 28 anos, focando principalmente, né, no seu desejo de ter mais sucesso no trabalho e em seus relacionamentos românticos com mulheres. Tanto David como a terapeuta sentiam que o processo tinha ajudado no processo de psicoterapia, mas nos últimos tempos estava sem um foco claro. Então, a terapeuta disse que as sessões com frequência divagavam, né, e acabavam se perdendo, né? Então, a sensação é de que eles estavam patinando. Ela contou que David havia sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção quando criança, mas que, pessoalmente, ela se perguntava se ele poderia ter transtorno afetivo bipolar ou um transtorno dissociativo, ou ainda ela levantava a suspeita de um abuso sexual. Ela queria saber
se uma avaliação psicológica poderia abordar essas questões e dar direcionamento à terapia que não estava indo muito bem. O autor respondeu que nenhum teste poderia dizer com certeza se alguém havia sofrido abuso ou tinha transtorno bipolar, mas que poderia investigar essas questões como parte da avaliação. Também disse que muitas vezes uma avaliação psicológica no meio da terapia ajuda a documentar o progresso até o momento e a definir novas metas. Então, eles concordaram que seria útil uma avaliação terapêutica nesse momento. Durante a primeira sessão, eles trabalharam, o autor e o paciente trabalharam juntos para desenvolver as perguntas que ele queria abordar na avaliação e foram coletadas informações de apoio relevantes para cada uma dessas perguntas. Então, o que o paciente queria saber? Primeiro, ele perguntou: tenho mesmo TDA? E se não tiver, por que tenho dificuldade para me concentrar e para me lembrar das coisas? Ele se questionava também: por que não consigo romper com namoradas quando elas estão me tratando mal? O que em mim é fraco demais para fazer isso? E a última pergunta foi: por que é tão difícil para mim ficar sozinho? E aí, o autor do livro começou a investigar um pouquinho, do porquê dessas dúvidas, do porquê desses questionamentos. Em relação à primeira pergunta, David explicou que havia sido diagnosticado com TDA aos 10 anos, depois dos seus professores reclamarem que ele não prestava atenção na aula e não fazia as lições de casa. Também mencionou que foi testado aos 14 anos por causa de sua desorganização, mas não sabia nada sobre os resultados ou a pessoa que o avaliou. O paciente agora enfrentava dificuldades de organização similares em seu trabalho, como técnico de informática, e havia tido promoções recusadas por não ser tão produtivo quanto seus colegas. Quando foi pedido um exemplo de como seu TDA se manifestava, ele disse que tinha dificuldade para lembrar instruções de seus supervisores. Geralmente, depois de se reunir com um deles, não conseguia se lembrar do que havia lhe dito sido. Então, isso é um exemplo dessa dificuldade de lembrar das instruções. Ele concluiu que nos dias em que se sentia agitado, tinha mais dificuldade para prestar atenção, mas não sabia o que o fazia se sentir agitado. Então, ele sabe que a agitação era um problema, mas ele não sabia o que o deixava. O paciente tinha dúvidas quanto ao diagnóstico, tendo em vista que as medicações que ele tomava para TDA raramente adiantavam alguma coisa. Então, tudo isso para explicar um pouquinho do questionamento dele em relação a essa primeira pergunta. Quanto à segunda pergunta, David explicou que teve várias namoradas que o tratavam mal, mas permanecia nas relações porque estava apaixonado por elas e sentia que era melhor do que ficar sozinho. Ele descreveu um padrão comum. Então, inicialmente, começava a sair com mulheres por quem não se sentia atraído, pensando: não é a melhor coisa do mundo, mas eu posso deixá-las e conhecer alguém que me interesse mais. Então, alguns meses depois, ele começava a se sentir inseguro e possessivo e acusava a namorada de ser infiel, mesmo tendo esse primeiro pensamento de que não estava tão interessado assim. Por fim, descobria que não conseguia romper o relacionamento mesmo se a namorada o estivesse tratando de forma horrível. Quanto à última pergunta, ele explicou que costumava se empenhar muito em encontrar um novo relacionamento romântico assim que o anterior terminava. Na ocasião da avaliação, ele não namorava há 2 semanas, então o seu período mais longo foi desde os 18 anos, principalmente por insistência da terapeuta. Ele achava essa situação quase intolerável, porque ir atrás de uma mulher o distraía e evitava sentimentos ruins, segundo as palavras do paciente, tá? Disse que odiava ficar sozinho porque sempre se sentia perdido e vazio. Ele lidava com isso planejando atividades que envolvessem outras pessoas, vendo televisão e mudando com frequência de cidade para se ver envolvido no entusiasmo de conhecer novas pessoas. Então, tudo isso justifica, cada uma dessas perguntas. Mas ainda, o David, o paciente, ele contou um pouquinho dessa história relacionando com essa última pergunta e ele achou que parte da sua infância poderia estar relacionado com essa dificuldade de estar sozinho. Então, quando o David tinha 7 anos, seus pais se divorciaram. Ele não tinha a menor ideia na época de que seus pais estivessem tendo problemas no casamento e ficou muito surpreso com a separação. Depois do rompimento, David morou primeiro com o pai e via a mãe um dia por mês.
Seu pai ficou muito deprimido nesse período, teve problemas financeiros sérios, saiu com muitas mulheres e fumou maconha com frequência. Por causa disso tudo, David acabou indo morar com a mãe, que também estava muito confusa e dormindo com várias pessoas. Então, quando ele estava com 10 anos, a mãe de David se casou com seu padrasto, que era um homem muito rígido e que não gostava de crianças. A terapeuta acabou ainda levantando a suspeita de abuso, o que não foi trazido pelo paciente, mas que poderia ser investigado. Então, tudo isso, desculpa, gente, tudo isso para vocês entenderem o contexto das perguntas. Vamos para a segunda sessão, então. Então, na segunda sessão foram aplicados testes padronizados, tá? E só para vocês entenderem, na avaliação terapêutica, o avaliador começa os testes padronizados com os instrumentos que pareçam mais relacionados às preocupações iniciais do cliente. Então, essas 3 perguntas. Então, nesse caso, foi solicitado para o paciente para completar uma escala de autoavaliação para adultos. Quando ele terminou a escala, foram calculados os scores rapidamente e registrados os resultados que foram examinados junto com o paciente, tá? Então, nesse caso, foi na frente do paciente. O autor, no caso, não é que ele corrigiu e depois levou em outra sessão, como usualmente a gente faz. Então, seus scores indicavam que o paciente tinha problemas antigos com atenção, concentração, organização e memória de curto prazo, e que esses problemas lhe causavam sofrimento e afetavam negativamente suas relações sociais e de trabalho. Então, foi explicado para o paciente que, embora esses resultados fossem consistentes com o TDA, eles não provavam. E foi mostrado, então, também que, como problemas de atenção e concentração, podem ter muitas outras fontes, além do transtorno de déficit de atenção. E o paciente se interessou muito e a discussão acabou abrindo espaço para entrar a questão, o questionamento do transtorno do espectro bipolar. Foi solicitado, então, que ele preenchesse uma escala de experiências dissociativas, isso justamente para investigar a questão do transtorno do espectro bipolar. Foram observados períodos descontínuos de humor hipomaníaco, com frequência de duração de alguns dias, quando se sentia no centro do mundo e que podia fazer qualquer coisa. Durante esses períodos, ele dormia 4 a 5 horas por noite, fazia compras impulsivas e entrava em contato com velhos amigos em outros países. No entanto, nenhum desses comportamentos foi sério o bastante para causar dificuldades sociais ou financeiras. E foi muito interessante que o paciente comentou que achava que a sua atenção e concentração eram de fato melhores do que usualmente durante esses picos hipomaníacos. E com base nisso, foi levantada a hipótese de que esses períodos hipomaníacos provavelmente não era a causa principal dos seus problemas de memória. No fim da sessão, conversaram sobre o que tinham aprendido até então naquele dia. O paciente, então, tinha problemas antigos com atenção, concentração e organização, mas esses problemas não eram devido ao uso de drogas e álcool, nem à dissociação. Então, ele de fato tinha alguns períodos de humor hipomaníaco, nunca havia tido uma depressão importante e, pelo menos pelo seu relato, a hipomania não explicava seus sintomas relacionados a TDA. Tá? Então, vejam como foi importante a sessão de testes padronizados seguindo os questionamentos iniciais do cliente. Então, a terceira e quarta sessão foram sessões também de testes padronizados. Foram aplicados o Minnesota, né, que é o MPI-2, e o Rorschach no sistema compreensivo. Então, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, na avaliação terapêutica, com frequência, uma aplicação de teste padronizada é seguida de uma discussão colaborativa e direcionada com o cliente sobre sua experiência com o teste ou com suas respostas. Então, são usados novos testes justamente para abrir espaço para discussão sobre a experiência com o teste. Então, a gente já vai explicar. Então, depois do Rorschach, foi perguntado para o paciente sobre os significados pessoais do que ele havia visto nas pranchas. Então, foi aplicado de forma padronizada o Rorschach, e aqui já abria um campo para ele trazer de forma pessoal
né? E também uma outra forma muito proveitosa seria olhar as respostas como possíveis símbolos ou metáforas da experiência dele em relação a si mesmo e ao mundo. Então, vejam quanto enriquece o momento da avaliação e se torna uma avaliação terapêutica a partir do momento que ele consegue relacionar as respostas que ele deu com experiências da vida dele. Então, nesse sentido, é colaborativo. Ações, né? Então, por exemplo, na prancha 1 do Rorschach, que a gente não vai trazer por uma questão ética, né? O David fez algumas associações com experiências pessoais. Então, para que vocês possam entender melhor essa proposta da avaliação terapêutica, a gente vai trazer o diálogo do autor com o paciente nessa primeira prancha. Então, para vocês entenderem bem o que seria abrir de uma forma mais pessoal as pranchas após a sessão de aplicação padronizada, ok? Então, o paciente falou nessa prancha, depois da aplicação padronizada, né? Algumas vezes eu me senti assim. Eu as vejo segurando-se como se sua vida dependesse disso. Se elas soltarem, provavelmente serão sopradas para longe ou cairão. O autor perguntou: e você se identifica com esse tipo de situação? Sim, isso é o que eu sinto se não me mantiver ocupado, como se eu fosse cair em um abismo. E o que há no abismo? Não sei, sentimentos terríveis, acho. Não sei mais do que isso. E quando olha para essas criaturas na prancha, como você as vê? Acha que elas vão cair ou vão conseguir se segurar? Acho que no momento elas estão se segurando, mas se baixarem a guarda podem escorregar e cair. Isso também parece com o que você sente? Não tenho certeza. Quer dizer, acho que eu ajo dessa maneira como se eu tivesse que me segurar com força ou algo terrível pode acontecer. E é por isso que é tão difícil ficar sozinho? Sim, porque é quando o abismo parece mais perto. Eu não quero cair. E agora, nesse momento, a sensação é a mesma? Também não tenho certeza, mas de alguma maneira não parece tão assustador. O que não parece tão assustador? Me soltar. Eu posso imaginar essas criaturas soltando um pouquinho e nada de ruim acontecendo. Alguma ideia de por que não parece tão assustador agora? Talvez porque eu não estou sozinho, você está aqui também. Sim, talvez seja isso. Então, só para vocês entenderem o quanto se aproxima muito mais da experiência e da vivência desse paciente no seu dia a dia. Realmente aprofunda a situação da avaliação. Então, não é só o que ele disse em relação às pranchas de forma objetiva, dando um determinado número de respostas e do que ele enxerga, né? E é o que ele enxerga relacionado com as experiências e vivências de vida dele. Considerando, então, os resultados do MMPI-2 e do Rorschach, após essa associação das respostas com as experiências e história do paciente, foi possível concluir que, embora ainda fosse possível que os problemas de atenção de David se devessem ao TDA, uma explicação mais parcimoniosa era que a ansiedade e uma depressão subjacente severa estavam afetando a sua capacidade de prestar atenção e se concentrar. Tá? Isso, claro que o livro aprofunda muito mais os resultados que vocês, e as análises, e que vocês podem, eu convido vocês a conhecerem, porque é muito interessante, mas tudo isso para vocês entenderem o quanto a avaliação psicológica, quando você abre esse campo de forma mais pessoal, mais colaborativa, o quanto ele, ao longo do processo, já é muito terapêutico. Concluiu-se também que ficar ocupado e com grande atividade social e sempre estar em um relacionamento eram formas que David encontrava para afastar os seus estados emocionais dolorosos. É importante mencionar também que nenhum teste possa afirmar algo sobre a existência ou não de algum abuso na história de uma pessoa, nem o perfil do MMPI-2 nem do Rorschach de David apresentavam padrões associados com um abuso passado. E, por fim, David, de fato, tinha alguns períodos hipomaníacos, mas os testes não sugeriam nenhum processo psicótico. Então, não revelavam evidências de algum transtorno do espectro bipolar. E aí, a quinta sessão foi uma sessão de intervenção. Então, na avaliação terapêutica, as sessões de intervenção são sessões de testes especiais. Então, utiliza-se novos testes que, às vezes, são feitas depois da conclusão dos testes padronizados, para explorar hipóteses de trabalho sobre os problemas vividos pelos clientes e dar uma oportunidade de alcançar colaborativamente novos entendimentos. Então, quando o autor e o paciente
se encontraram na sessão seguinte, foi explorada a ideia de que a sobrecarga emocional fosse responsável, em grande medida, por seus problemas de atenção. Também foi levantada a hipótese de que, com bastante frequência, David estivesse perto de sentimentos dolorosos de tristeza conectados às suas experiências de infância, que ele já trouxe lá nas sessões iniciais. Então, com essas ideias em mente, foram preparadas 4 ou 5 tarefas alternativas de memorização de números, similares aos subtestes de intervalo de dígitos do VISC para adulto, do VAIS, desculpa. Também foi examinadas e selecionadas algumas pranchas do teste de apercepção temática do TAT. Então, o autor, ele especifica melhor no livro, né, quais foram as pranchas selecionadas, mas elas foram selecionadas com base nas experiências relatadas pelo próprio paciente, justamente para despertar aí algumas lembranças e algumas vivências que poderiam estar conectadas. Então, na sessão de intervenção, o paciente chegou parecendo muito irritado, né, e ele contou que tinha acabado de ter uma briga pelo telefone com a sua ex-namorada e ainda estava muito bravo. Sendo assim, ele estava muito agitado e avaliou a sua agitação em uma escala, né, avaliou a sua agitação em 10, né, numa escala de 0 a 10. E foi aplicada, então, a primeira tarefa de memorização de números. O paciente, ele se saiu muito mal, sendo capaz de se lembrar apenas 4 números na ordem direta e 3 números na ordem inversa. Depois, eles tentaram descobrir o que poderia reduzir essa agitação. Primeiro, eles optaram por conversar mais sobre a situação com a namorada. Isso reduziu sua agitação para o nível 7. E em seguida, o paciente foi orientado em um breve exercício de relaxamento e respiração. Depois, foi aplicada uma segunda tarefa de memorização de números. E dessa vez, ele saiu melhor e lembrou 7 números na ordem direta e 5 na ordem inversa. O autor mencionou que a sua pontuação foi média, né, e eles refletiram um pouco sobre o quanto essa agitação interfere na sua atenção e memória e entenderam juntos como lidar com essa agitação de forma que o afete menos. Em seguida, foram aplicadas algumas pranchas do TAT. Tem uma prancha, que é a prancha 3BM, que a gente também não trouxe aqui, para não expor o teste, e o paciente contou a seguinte história. Tá? Então, eu vou dizer exatamente o que ele relatou. Isso parece uma mulher que está tão confusa que caiu no chão, no lugar onde estava, e teve um apagão mental. Ela parece muito angustiada e cheia de sofrimento. Antes, ela estava se aprontando para ir a algum lugar. Estava toda arrumada. Mas então, recebeu alguma notícia, um telefonema ou uma carta, uma notícia horrível. Ela largou tudo, caiu no chão e sua mente parou. Ela voltou à realidade e a realidade a atingiu de novo. Mas então, ela chorou por 1 hora até adormecer. Então, depois da história, o paciente classificou o seu nível de agitação em 7 e eles fizeram outro teste de memorização de números. Dessa vez, ele conseguiu se lembrar menos, né, de uma quantidade menor. Então, apenas 6 números na ordem direta e 5 na ordem inversa. O seu desempenho piorou. Então, eles observaram, né, tanto o autor quanto o paciente, e o paciente disse, né, depois de uma pausa, essa figura é o que acontece comigo quando eu levo um grande choque. Meu cérebro desmonta. O autor, então, perguntou sobre algumas ocasiões em que ele teria se sentido assim e o paciente contou de um incidente na infância depois que seus pais se divorciaram. Ele e seu pai, né, no caso o paciente, seu pai, iam sair para jantar e David ficou bravo por algum motivo. Seu pai disse que ele não podia ir porque estava bravo e foi embora, deixou o David sozinho. Depois que o pai voltou e pegou o paciente, mas ele ficou quase histérico de medo nesse intervalo. Tá? Então, o próprio paciente associou essa sensação, né, do cérebro desmontar, dessa história, com esse episódio da infância. Tá? Então, se chama uma sessão de intervenção justamente por estimular algumas associações. Em uma segunda prancha, que foi previamente selecionada, o paciente contou outra história. Então, era outra situação e ele contou a seguinte história. Parece um menininho que tem mais coisas na cabeça do que um menino de sua idade deveria ter. Ele está pensando muito e as emoções estão voando pela sua cabeça. Ele quase parece um adulto, mas é uma criança. Parece que talvez seus pais sejam crianças como ele. Os adultos na família estão agindo como crianças e as crianças estão sendo forçadas a agir como adultos sem querer. Ele está sendo forçado a ficar sozinho. A família não sabe o que está acontecendo.
os sentimentos o estão sufocando. Ele precisa que os pais sejam adultos e que tenham sabedoria. Ele precisa de alguém que o trate como criança para que ele não tenha que depender tanto de si mesmo. Então, nesse ponto, o paciente começou a chorar. E aí, autor e paciente conversaram enquanto o paciente explicava que essa imagem o fazia lembrar de si próprio quando criança. Disse que ele e a terapeuta haviam conversado sobre esse período da sua vida, mas que ele nunca tinha se permitido realmente sentir como tinha sido. Então, no caso, essa situação da aplicação, da avaliação terapêutica permitiu que ele sentisse de fato, o que aconteceu nesse momento da vida. Então, eles concordaram que ele havia sido uma criança forte, que tentou, com muito empenho, agir como adulto e que esse padrão era difícil de romper. Quando se acalmou, o paciente pôde dizer, acho que eu não tenho TDA, eu acho que tenho muitos sentimentos dentro de mim que me impedem de pensar e de me organizar às vezes. Então, vejam a importância das sessões de intervenção, justamente para se chegar em uma conclusão da avaliação psicológica. Então, por meio de alguns testes previamente selecionados, estimulou algumas lembranças, algumas experiências de vida, algumas vivências que estão mais conectadas com as queixas, com os questionamentos iniciais do paciente. A sexta sessão foi de resumo e discussão, seria a devolutiva presencial. Então, na avaliação terapêutica, foi o que eu já apresentei aqui, mas a gente não chama as sessões no final de uma avaliação de sessões devolutivas, porque, segundo o autor, esse nome implica um fluxo unidirecional de informações do avaliador para o cliente. Então, David trouxe muitas reflexões e insights a partir da avaliação e que foram consideradas durante essa sessão. Então, a sessão foi realizada em conjunto com a terapeuta e o paciente, e o paciente demonstrou grande interesse em lidar com sentimentos despertados na avaliação durante a terapia, dando então um novo rumo ao processo terapêutico. O paciente demonstrou resistência ao uso de antidepressivos, porque eles avaliaram que talvez fosse necessário, mas o paciente associou a fraqueza, justamente por essa dificuldade de romper aquele padrão, de se ver como ter que ser forte, aquela criança forte e naquele momento da sua vida, e ele enxerga então esse uso como fraqueza. Demonstrou interesse em conversar com os pais sobre esses sentimentos ligados à sua infância, mas tanto a terapeuta quanto o autor recomendaram que ele fosse devagar nesse ponto, porque ainda precisariam trabalhar muitas questões para que pudesse lidar com isso. E recomendaram também que ele tivesse claro o objetivo dessa conversa, Então, qual que era a intenção do paciente em conversar com os pais a respeito. E, então, a sétima sessão foi de devolutiva escrita e acompanhamento. Então, cerca de 2 semanas depois da sessão final, do paciente com o autor, foi enviada uma carta para David, resumindo o que foi aprendido na avaliação. Também foi solicitado ao paciente que preenchesse o questionário com uma série de perguntas abertas e o questionário de avaliação 2, que seria para verificar a satisfação do paciente com o processo, no sentido de entender se a avaliação foi útil e teve impacto positivo e direto na vida dele. E, por fim, teve a 8ª sessão, que seria uma sessão de acompanhamento a longo prazo. Então, cerca de 6 meses depois da avaliação, a terapeuta entrou em contato perguntando se ela poderia marcar outra consulta para falar de David. Eles conversaram, terapeuta e o autor, que David passou a terapia para 2 vezes por semana e começou a tomar antidepressivo. E, além disso, a terapeuta identificou uma melhora na forma com que lidava com seus sentimentos após muito trabalho em conjunto. Esse foi um resumo da 8ª sessão, mas existem outras conclusões e outras informações que eles trocaram nessas sessões de acompanhamento, e que, inclusive, o autor pontuou uma coisa ou outra em relação ao processo para ajudar a terapeuta, tá? Então, essas sessões de acompanhamento são muito mais no sentido de ter uma troca. Então, gente, esse foi um resumão, do que é a avaliação terapêutica. Não consegui trazer de forma 100%, até porque não era esse o objetivo, do webinar. Gostaria de poder explicitar de forma mais ampla, mas eu recomendo, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, adquirir o livro Pela Perspectiva do Cliente, que vai trazer toda a teoria